protestante, eu já percebi, cara. Os caras, eles distorcem a patrística, história eclesiástica, lá do primeiro século até o século oitavo, né? Eusébio de Cesareia, os caras distorcem. Os caras falam que Pedro não foi o Papa. A patrística, tanto a escritura, a patrística mostra que Pedro governava ali em Roma o seu ministério. Olha só que interessante, ó. Pedro prega em Roma. É a patrística ali, página 90, artigo 2, ó. A graça divina parecer celeste, porém veio em auxílio de seus ministros, extinguindo rapidamente desde o momento de sua aparição e de suas presença, a chamados dos malignos, humilhou e destruiu por intermédio deles todos poder ativo que se levanta contra os conhecimentos de Deus. 2 Coríntios 10:5, né? Por isso, todas as insídias de Simão é o mago, né? Aquele feiticeiro que estava ali. Pedro foi lá em Roma combater esse incrédulo, né? De qualquer os seus conterrâneos não vigaram na época apostólica o furor da verdade. Tudo vencia e dominava de modo geral, assim como o próprio verbo divino, que de data recente brilhará divinamente diante do homem, floresça na terra. Eu habitava no próprio apóstolo. Aqui o Evangelho segundo São Marcos, ó, se você for ver a patrística, tanto a patrística, o Pedro, o pastor, né, foi lá em Roma combater Simão, o herege ali, o feiticeiro mago, né, aquele que excomungou, né, as apóstolos 8 ali. Foi combater. Foi pregar lá em Roma, a antiga Babilônia, como vai dizer lá em 1 Pedro 5,13, né? Mas, a verdade será conhecida pela igreja, ó. Que igreja? Sob ti, Pedro, ele ficaria essa igreja. Aqui, ó. Assim de hora em diante, as denominações de potestade celeste podem conhecer pela infinita diversidade da sabedoria divina. Olha só, pela igreja. Tanto que, se você for catar em Romanos 16, ó, 17, roga, irmão, que desconfie daquele que causa divisões e escândalo, apartando-se da doutrina que recebeste, evitais, ó. Então, a Bíblia já profetizou sobre essas divisões. 2 Coríntios 11:4, Tito 1:9, Tito 2:1, Mateus 24:24. A Bíblia já profetizou sobre essa era protestante. As chaves dos céus estão com a igreja, no sentido de que é a igreja que tem a pregação do evangelho, que abre o reino dos céus para os homens. E a recusa desse evangelho fecha o reino dos céus para os homens. Não é um homem que tem a chave para abrir e fechar o reino dos céus, mas é dado à igreja isso aqui. Continuando. Mas tá bom, Augusto Nicodemos, mas qual igreja? Tem mais de 50 milhões de denominações. Qual dessa igreja tem a chave? Qual dessa igreja a Bíblia está falando? Qual o fundamento que Cristo está falando? Sobre ti, Pedro, edificarei essa igreja. Então, se é edificar uma igreja, então já tem uma igreja fundada. Por quê? É o corpo místico de Cristo. Esposa de Cristo. Que tem essa chave de ligar e desligar sobre o pastoreio de Pedro. Essa chave foi dada a autoridade a um homem para pastorear esse corpo místico, para ser edificado essa igreja, que é o corpo místico de Cristo. Não é várias igrejas. É uma só igreja. É um só fundamento. É um só pastoreio. É uma só chave que liga e desliga. É uma só pregação, como o apóstolo Paulo disse. Não há dois evangelhos. É um evangelho só. Viu como?
exclusivo de Pedro. Você viu como as suas pregações não têm sentido, não têm fundamento? Então a sua igreja tem essa chave de ligar e desligar? A mundial tem essa chave de ligar e desligar? Não. É uma só igreja que vem, que fundamento? Efésios 2:20, ó. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo. Jesus Cristo. Por que pedra angular? Porque pedra, a cabeça é Cristo. A pedra que vai edificar esse edifício, essa igreja, são os apóstolos. Ainda tem mais, ó. Interessante, né? Que tem autoridade de ligar e desligar, subjuditou todas as coisas aos seus pés, ó. Ele, Efésios 1:9 e 10, ó. Ele manifestou o ministério, desígnio de sua vontade, que em soberania formaram desde sempre, para realizá-lo na plenitude dos tempos. Desígnio de reunir em Cristo todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra. Pedro te deu a chave de ligar e desligar. Olha só que interessante. Fundamento dos apóstolos e profeta. Por que profeta? Os profetas profetizaram Cristo. O último profeta, João Batista. O profeta, a lei durara até João Batista. Em Mateus 11:11. Ou Lucas 16:16. Ou Romanos 10:4. E etc, né? As chaves dos céus estão com a igreja, no sentido de que é a igreja que tem a pregação do evangelho, que abre o reino dos céus para os homens. E a recusa desse evangelho fecha o reino dos céus para os homens. Não é um homem que tem a chave para abrir e fechar o reino dos céus, mas é dado à igreja isso aqui. Então você está questionando o fundamento de Cristo. Viu como os caras distorcem a Bíblia? Os caras não querem reconhecer o pastoreio. Os caras não querem conhecer a verdade. A autoridade de Pedro. Então, tanto João 21, do 15 a 17. Ou então Atos dos Apóstolos 15, versículo 7. Ou então Atos dos Apóstolos 20, versículo 20 e 21. Como Pedro não tem essa autoridade, se ele não tivesse essa autoridade, Augusto Nicodemos, Atos dos Apóstolos, jamais ele ia excomungar o mago aqui, como a Patrícia fala que ele foi combater. Aqui, ó. Atos dos Apóstolos 8:20, ó. Pedro respondeu: maldito seja o teu dinheiro e tu também. Julgais poder comprar o dom de Deus? Com o dinheiro não terá direito nem parte alguma nesse ministério, já que teu coração não é por diante de Deus, ó. Como o cara não tem autoridade? Como Augusto Nicodemos? Continuando. Ah, pastor, mas isso que Pedro fez foi antes do dia de Pentecoste. O Espírito Santo não tinha vindo aí. Tá bom. Gálatas. O Espírito Santo já tinha chegado. O Evangelho já estava crescendo. A igreja de Jerusalém, liderada pelos apóstolos, estava firme. Olha o que Paulo conta em Gálatas 2, verso 11. Quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Repreensível. Pedro tinha dificuldade em aceitar que o não-judeu pudesse receber o evangelho. Ainda era o ranço do legalismo judaico. E aí o que é que acontecia? Quando Pedro estava com os judeus, ele se comportava como judeu, mas ele queria que os gentios, ou pensava que era melhor que os gentios se circuncidassem, se tornassem judeus. Aí uma vez Pedro foi visitar Antioquia. Cursilho ali em Jerusalém, Atos Apóstolos 15, já tinha resolvido essa situação, Augusto Nicodemos. Olha só que interessante, ele vai querer distorcer esse texto para negar a autoridade de Pedro. Sim, o cursilho ali é para isso mesmo, para discutir, para debater mesmo. Doutrinas, né? Que interessante, ele vai tentar distorcer isso aqui, ó, porque, mas o apóstolo Paulo repreendeu Pedro. Então, o Papa é infalível, porque o apóstolo Paulo repreendeu Pedro. Os apóstolos, eles discutiam entre si. Por isso que tem os cursilhos,
Que interessante, né? Olha só que interessante, ó. Atos Apóstolos 2,14, ó. Quando vi que o seu proceder não era segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefa, em presença de todos, se tu que és judeus, vive como os gentios e não como os judeus, como que direito obriga os pagãos convertidos a viver como os judeus? Olha só que interessante, ó. Que é os judeus convertidos, né, ao cristianismo ali, na graça, mas eles queriam seguir a lei, circuncidar, guardar o sábado, etc. A briga é por causa disso. O Cursilho também foi para resolver isso. Olha só, olha no rodapé aqui da Bíblia, ó, tem uma explicaçãozinha desse texto, ó, muito interessante, que vai botar esse pastor naquele lugar. Ó, alguns judeus cristãos pensavam que os demais povos ou gentios convertidos deveriam seguir os costumes ou modo de viver dos judeus. São Pedro e os apóstolos, no entanto, no Concílio de Jerusalém, havia dado aos gentios convertidos a liberdade de seguir os costumes próprios. Olha só que interessante, ó. Os judeus convertidos, tá bom, mas você pode seguir seus costumes. A gente não vai colocar o impor. As Apóstolos 15, do 1, 28. Ó. São Pedro seguia esta decisão, considerando os não-judeus convertidos iguais aos demais cristãos. Olha a explicação da igreja, cara. Mas devia a muitos cristãos ou pressão de judeus fanáticos, ó, achou prudente não comer mais com os gentios ou pagão, convertido para não suscitar críticas ou zangares, prejudicando São Paulo. São Paulo, no entanto, achou que São Pedro devia manter-se firme no costume adotado para que todos vivessem, que os não-judeus convertidos e os judeus cristãos eram iguais perante o Evangelho, tratando-se, portanto, de um modo externo de agir de São Pedro, mas uma questão de prudência ou de energia, por conseguintes de assunto externo, acidental, secundário e não essencial, doutrinária ou dogmático. São Pedro aceitou a seguinte advertência, amiga de São Paulo. Olha só que interessante, ó. Comprovando assim que ambos estavam de pleno acordo a esse respeito. Aliás, nunca houve discórdias doutrinárias entre eles por este fato acima relatado. São Paulo até o reconhecer que a autoridade de São Pedro era grandemente atacada e de influência entre os cristãos como chefe da Igreja Universal que era. Olha só, cara. É esse aqui que os caras não querem explicar. Simples. Teve o cursilho lá, já estabeleceu, beleza, você é convertido, quer seguir a doutrina judaica, fica o seu critério. O cursilho ali já resolveu para isso, já fez para isso. E o apóstolo Paulo também não está criticando o apóstolo Pedro. Que interessante, né? Aí tinha os judeus fanáticos, judeus falsos, etc. Queria questionar o pastoreio de Pedro. Simplesmente. Os caras querem distorcer isso. Fala que lá, Pedro corrigiu o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo corrigiu o apóstolo Pedro. Não pode ser papo, porque ele é infalível. Que interessante, né? Se você for ver o texto, o apóstolo Paulo estava defendendo Pedro. Ele não tem discórdia doutrinária. Não tem. Porque a igreja é um só Espírito Santo. Um só Espírito Santo não se contradiz um com o outro. Lá em 2 Coríntios 4, é outro Espírito. Vamos pregar a Jesus diferente, que é outro Espírito, que se contradiz. A igreja que Cristo fundou, ela não se contradiz. Ela não se combate entre eles. Que interessante, né? Esses vídeos do Augusto Nicodemo é muito ruim, porque ele é muito grande. Que era uma igreja feita de não-judeus. E chegou lá e ele resolveu fazer o jogo.
e sentou-se lá com os gentios e comendo com eles e tudo, tendo comunhão. De repente o pessoal diz, olha, está chegando uma turma aí da igreja de Jerusalém, aqueles judeus. Aqui ele já está acrescentando algumas coisas, né? Não é somente a Bíblia, Augusto Nicodemos. Aqui ele já está acrescentando o seu pensamento, a sua visão. Para tirar a autoridade de Pedro. Ortodoxo e tudo mais. Aí Pedro já começou a disfarçar. Ele não queria ser visto comendo com gentios. Tirou o time de campo, ficou meio assim de canto. Aí Paulo chegou. Aí quando Paulo viu, Paulo esqueceu que Pedro era o Papa, né? Disse, por que você está fazendo essa incoerência? Gálatas 2. Verso 14. Quando vi que não procedia corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas na presença de todos, se tu, sendo judeus, vive como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Ele expôs a incoerência de Pedro. Então, é um papa que não é, se for papa é falível, né? Porque pelo menos... Tá vendo? É simples, cara. Os judeus ali eles se converteram para a igreja de Cristo. Mas eles querem se comportar como judeus. Viver o costume judaico. Não o costume lá dos apóstolos. A graça, gozar da graça. Não, eles queriam guardar o sábado. Se queria reunir no sábado. Os apóstolos se reuniam no domingo. Na fração do pão, na comunhão, Atos dos Apóstolos 20, versículo 7. Ou Romanos 16, 1 e 2. É isso que Pedro fez. É os fanáticos, os judeus fanáticos. Aqui o apóstolo Paulo não está repreendendo Pedro. Realmente está defendendo Pedro. Aqueles judeus fanáticos que querem seguir o judaísmo e seguir a igreja cristã. É hoje em dia. Os protestantes eles seguem o quê? Costume judaico, a pregação judaica e farisaica e quer viver da graça. Como, por exemplo, a Adventista Sétimo-dia tem que guardar o sábado, é costume judaico. Você está entendendo? É isso que está acontecendo naquela época, que está acontecendo hoje em dia. Eu sou protestante, mas não concordo com o pastoreio de Pedro. Eu sou protestante, mas não concordo que a igreja católica tem aquelas imagens de escultura. Eu sou protestante, mas eu não concordo com a Assunção de Nossa Senhora, não concordo que a Nossa Senhora é virgem, etc. É isso que está acontecendo naquele dia, naquele século, naquela época lá. Que interessante, né? Quando porém, Cefa veio a Antioquia resistir-lhe francamente, porque era censurável. Pois antes de chegar alguns homens da parte de Tiago, eles comiam com pão, com os pães convertidos, mas quando aqueles viveram, retraiu-se e separou-se deste termos, o circunciso. Quer dizer que o Tiago também, por isso que tiver aquela vacância, aquele curso, porque o Tiago também queria seguir também o costume judaico. Pedro foi lá e colocou a casa em ordem. Não se pode gozar da graça e seguir o costume judaico. Ou você se converte, ou segue toda a lei, ou então você segue a graça. É isso que os judeus não entendiam, que não queria entender. Queria sim se converter para a igreja, para o catolicismo ali, para a igreja universal, e seguir o costume judaico. Pedro tirou o time de campo dele. Pedro falou, não, é a graça. Não vou seguir costume judaico mais, que Cristo morreu na cruz para não seguir mais o regime da lei. É um costume judaico, é a nova lei, o novo mandamento. Que interessante. E também era a função do apóstolo Paulo pregar para esses pagãos. Que vai dizer aqui, Gálatas, aqui 7, Gálatas 2, 7. Ao contrário, viram que o evangelho dos circuncisos era confiado como dos circuncisos a Pedro, porque aquele cujo ação fez de Pedro apóstolo dos circuncisos fez também de mim dos pagãos. Interessante, a autoridade também que Cristo deu ao apóstolo Paulo. Por isso que os dois são colunas. O que edificou central a sede ali foi Paulo e Pedro. Pedro e Paulo. Com o seu sangue ali sendo martirizado em Roma. As duas maiores autoridades e coluna da igreja.
Por que Pedro tem mais autoridade que Paulo? Porque Pedro tem a chave, Pedro tem a revelação. Pedro tem a profecia de pastorear e de edificar essa igreja. Tanto que quem começou a pregar, quem pregou mais, quem anunciou mais, quem curou mais, aliás, apóstolo Pedro. Sim, o apóstolo Paulo escreveu mais, também pregou, mas por jurisdição de quem? Há vários outros, há pelo menos 2 registros do erro. Mas vamos perguntar a Pedro quem é a pedra. A melhor coisa é isso, né? A gente ir direto na fonte e perguntar, Pedro, quem é a pedra então? Abre aí na primeira carta de Pedro. Essa é mais uma analogia da verdade. Os demais apóstolos estavam sob o pastoreio e sob a jurisdição de Pedro. Por isso que desde Pedro até o Papa Francisco são 666 papas de tradição. Tem que seguir essa analogia. Tanto que o apóstolo Paulo morre, tem o sucessor. O evangelista São João também tem o sucessor, que são os sucessores, são os bispos. Só você catar patrística, os pais apostólicos ali, que teve bem próximo dos primeiros cristãos ali, eles se comportavam do mesmo jeito, na mesma unidade. Então, tanto nem a escritura da brecha e nem a patrística da brecha para os caras fazer essas doutrinas errantes, negar o pastoreio, negar o porta-voz. Eles querem que está escrito ali, Pedro, sobre ti Pedro, você vai ser o Papa. Eles querem, está escrito assim, não, meu, a Bíblia deixa traço, como a tradição vai explicar. A tradição. 2 Tessalonicenses 2,15. O fundamento vai seguir essa analogia. O fundamento dos apóstolos. Desde lá de quando a igreja, quando Cristo sobe naquela nuvem, dá instruções para os seus apóstolos. Aqui, olha que interessante, ó. Aqui, ó. As apóstolos 1, 4, 3 e 5, ó. Cristo vai na sua assunção, ali começa. Desce o Espírito Santo ali, ó, começa a pregar. Quem primeiro? O pastor, que apacenta os cordeiros, que apacenta as ovelhas. Que interessante. Olha como os primeiros cristãos se reuniam. É isso que a igreja seguiu até dos discursos do século, primeiro século, segundo século, terceiro século, século oitavo, até hoje. Sim, claro, tanto tinha herege naquela época e vai ter hoje. Né? Salve Maria, sou missionário Célio Roberto.